A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais. Esse canal novo, Simão da Silva Santo Simão, e Pastor Simão da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. E vocês também que estão no 6 Facebook e o WhatsApp. Vamos começar o culto aqui em 1 Samuel, capítulo 17. Igual tá falando ali, né? O culto da noite, meu irmão e minha irmã, foi aqui, ó, que eu tava lendo, ó. O culto da noite que foi 20/11/2024, que foi quarta-feira. Foi aqui que eu comecei a ler. E depois fui indo. Fui indo, ó. E até aqui. Até o versículo 23. Agora, o culto da madrugada é 21/11/2024, que vai ser no capítulo 17. Igual tá falando aqui nessa data aqui, ó. Igual vai falar nessa data aqui, ó. Tá vendo, ó? 21/11/2024, quinta-feira, novembro 2024, que eu sempre falo nos dois canais do YouTube, no meus 6 Facebooks e WhatsApp e Google Share, e dentro da igreja também, de segunda a domingo, direto. Vamos lá. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus juntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Soco, que está em Judá, e acamparam-se entre Soco e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou aos companhias de Israel, e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolha dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vosso servo. Porém se eu vencer e o ferir, então sereis nosso servo e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o filho de Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E no dia de Saul era este homem já velho, adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé seguir a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém.
Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão, tostado estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. E visitará teus irmãos ao ver se lhes vai bem, e tomará o seu penhor. Estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial sai em hora de batalha, e a grito chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que via subindo o exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temia grandemente. E dizia os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, há de ser, pois que é o homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Jeová vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar que aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vi um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe em mão da barba, e feri e o matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Jeová vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão, e da do urso ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus?
E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Jeová dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Jeová em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Prestou bem atenção nessa palavra aqui, meu irmão, minha irmã? Vocês já leram tanto essa passagem, mas não prestou atenção nessa palavra aqui, ó. Porque do Senhor é a guerra. Aleluia. Prestou bem atenção nessa palavra? Porque do Senhor é a guerra. E presta bem atenção no final da palavra. No final da palavra. E ele vos entregará na nossa mão. Vamos lá. Davi encontra-se com o gigante e mata. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. A encontrar-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá tirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda. E com uma pedra feriu o filisteu, matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou sua espada e tirou da bainha. E o matou, lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair de Davi ao encontrar-se com o filisteu, disse a Abené, o chefe do exército: De quem é filho este mancebo? Abené. E disse a Abené: Vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este mancebo. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abené o tomou consigo e o trouxe a presente de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, mancebo? E disse Davi: Filho do teu servo Jessé, belemita. Isso aí, né? Deu para entender que Davi venceu. Presta bem atenção nessa palavra aqui. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Exatamente. Não necessitou nem de espada nem de lança, só com a fé. Aleluia. Porque do Senhor é a guerra. Exatamente. O Senhor é o dono da guerra em tudo. Em tudo. É tudo. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos de agradecer por este culto. Nesta madrugada. Abençoe somente meus inscritos. Amém e amém e amém.